Êxodo capítulo 39. Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário, para ministrar no lugar santo. Para isso usaram fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas para Arão, tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O ouro foi batido até se tornar em finas lâminas. As lâminas foram cortadas em fios, e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha duas partes, a da frente e a de trás, unidas nos ombros por ombreiras atadas às duas extremidades. O cinturão que passava por cima do colete sacerdotal formava uma peça só. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Também foram preparadas as pedras de ônix, encaixadas em base de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois fizeram artisticamente o peitoral como o colete sacerdotal, de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e de linho fino trançado. Era quadrado dobrado em dois, como um bolso medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia sárdio, topázio e cabúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados em ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel, cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. E prenderam o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de ônix, nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo na frente sobre o cinturão, que passa por cima do manto sacerdotal. Depois ligaram o fundo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal. Fizeram a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi tecido inteiramente de fios de lã azul, e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura tinha um forro em volta, como uma gola para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para o uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro, gravaram nela como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. E prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim terminaram
toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os demais utensílios do altar, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo e as roupas sacerdotais finalmente tecidas para serem usadas no serviço do santuário e as roupas sagradas do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinha feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado, e Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do mês arme o tabernáculo da tenda do encontro. Coloque nele a arca da aliança com os 10 mandamentos e cubra-a com um véu. Coloque no lugar próprio a mesa e coloque em ordem as coisas que devem ficar sobre ela. Depois traga o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Ponha no altar das ofertas queimadas diante da porta do tabernáculo. Coloque a bacia entre a tenda do santuário e o altar e encha-a de água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e instale a cortina na entrada do pátio. Então pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que faz parte dele. Desse modo você fará a consagração do tabernáculo com tudo o que nele se encontra, e ele será sagrado. Em seguida derrame o óleo da unção no altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios. Consagre-o e ele se tornará santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Mande Arão e seus filhos chegarem à entrada do tabernáculo e lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para me servir como sacerdotes. Traga também os filhos dele e vista-os com as roupas sacerdotais. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que possam me servir como sacerdotes. Essa unção para o sacerdócio vale para sempre, de modo que os descendentes deles também serão sacerdotes de geração em geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Moisés armou o tabernáculo, colocando as bases em seus lugares, as armações e as travessas, e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Tomou as tábuas da aliança e as colocou na arca. Introduziu as varas nas argolas da arca e colocou sobre ela a tampa. Em seguida levou a arca para dentro do tabernáculo e estendeu o véu para cobrir a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Depois pôs a mesa no santuário, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. Colocou sobre ela os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também o candelabro no santuário em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Pôs o altar de ouro no santuário diante do véu, e nele queimou o incenso aromático especial, como o Senhor tinha ordenado. Então pendurou a cortina na entrada do tabernáculo e pôs o altar das ofertas queimada à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereais, como o Senhor tinha ordenado. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Nela Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam no tabernáculo e iam até o altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio.
Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem parava, eles também paravam, até o dia em que ela se levantava. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia, e de noite havia fogo sobre ele, diante dos olhos de toda a nação de Israel em toda a sua peregrinação.